Bem, meus amados irmãos, muito bom dia aos que chegaram por último, muito bom dia a todos. A imensa alegria, gratidão em ter os seus corações como eu e mais essa manhã de hoje. Que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, apesar que ínfimo ainda, o meu amor. Por termos a oportunidade que pela ciência, a tecnologia, nos conectamos, nos vendo com os estímulos dos nossos olhos, do nosso esse atributo, nos ouvindo com os estímulos dos nossos ouvidos, esse atributo, e nos conectarmos com os sentimentos, com as vibrações, com o desejo, com a alegria de estarmos juntos. Que essas vibrações, essas conexões não são visíveis às frequências dos nossos olhos. Mas nós conseguimos sentir na nossa intimidade esse campo energético, essas vibrações que, dirigidas e supervisionadas pelas forças superiores do infinito amor, nos colocam em sintonia, enchendo os nossos corações de alegria e de esperança, estimulando os atributos que todos nós temos porque somos criaturas de Deus. Os atributos da angelitude que vibram na intimidade dos nossos espíritos, aguardando as nossas criações mentais, os nossos desejos, os nossos propósitos, estarem em sintonia com esse aprendizado do caminho do bem. Então, amados, mais uma vez, a minha gratidão por vocês me concederem a oportunidade de de eu ser agasalhado pelos seus corações amorosos nessas manhãs de domingo. Por exemplo, essa manhã encantadora de estação de primavera, céu nublado, temperatura confortável, 24 graus. Nós que desfrutamos da exuberância dessa natureza na pátria do Evangelho, especialmente nós que tivemos a oportunidade de estarmos reencarnados, experienciando essa região entre Pecador e Tópico de Capricórnio, onde esse encantamento de energia, de vibrações que nos acolhem diariamente, que possamos ter esses olhos de ver, coração de sentir, o envolvimento amoroso, o fluido cósmico divino, desses bilhões de ondas que nos envolvem, que possamos, a cada dia mais, estarmos conscientes e sentirmos em nossa intimidade que somos essas criaturas divinas, em caminhada evolutiva, em aprendizado do amor, cuja construção da paz, da serenidade é inerente e nós iremos adquirindo a cada dia, porque a cada dia que passa somos mais conscientes que não somos esses corpos, que os temos como recurso divino de experiência e aprendizado, mas que somos criaturas de Deus. Como sempre começamos as nossas manhãs, né? Buscando na nossa intimidade os propósitos que nós nos encontramos, que como sempre falo, perdoem, né? Da minha alegria, porque todos vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas, mas algo na intimidade de cada coração
Faz com que essa vontade, esse movimento, vença essas outras coisas todas e procura vir compartilhar, porque sabendo que unidos, né, conseguimos realizar mais, né? Sentindo em nossa intimidade que unidos formamos esse cone onde a base é os nossos corações aqui e o vértice, que é os recursos das nossas vibrações, eu envio a Jesus, aos seus mensageiros de luz, formando essa conexão onde possamos sermos alimentados a essência divina do que somos, criaturas de Deus, com esse amor que nos fortalece, que nos alegra, que nos traz, que a gente nem consegue explicar direito, um imenso contentamento. E aí então, meus amados, sentindo o envolvimento amoroso e bondoso desses espíritos bons, em cada lar conectados conosco, desses espíritos que não medem esforços para nos ajudar, para nos inspirar, para nos sustentar nas nossas provas, nas nossas dificuldades, nas nossas expiações e nas nossas reparações das ações que não realizamos corretamente de acordo com as leis divinas do amor. E como somos conscientes que a nossa escola planetária, o nosso planeta azul divino, é escola de aprendizado, de trabalho árduo do amor. E sentindo esse amor, esse envolvimento amoroso, vamos todos nós, com nossos corações abertos, com alegria e com amor, levar os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, os bons espíritos amigos, que nos acolhem, que nos inspiram, que nos auxiliam. Senhor Jesus, espíritos amorosos e bons, demais irmãos honrosamente participando conosco em mais essa manhã de hoje. Ajuda-nos, Jesus, trazendo-nos a proteção, o amparo, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, que ainda tanto necessitamos. Porque, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto que temos que ser grato por tudo nas nossas vidas, pelas maiores oportunidades benditas concedidas aos nossos espíritos, especialmente nós que estamos encarnados. Somos conscientes disso, Senhor. Mas ainda, Jesus, na intimidade dos nossos corações, ainda vibram sentimentos de insegurança, de aflições, de medo. Ainda vibra em nossa intimidade, Senhor, impulsos, desejos, vontades, que já somos conscientes, que são ainda inferiores, energias que ainda carregamos armazenadas em nossas células perispirituais, das nossas escolhas, das nossas condutas, ao longo dos milênios, na esteira das nossas reencarnações, assim como Jesus, condutas e procedimentos dessa encarnação. E queremos tanto, Senhor, renovar esses sentimentos, transformar vibrações ainda doentes e desequilibradas em sintonia com as vibrações do amor. Por isso, Senhor, aqui nós nos encontramos. E lhe rogamos que, por sua misericórdia e amor, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a impaciência. Ajuda-nos, Senhor,
para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais pacientes, sermos mais compreensivos, sermos mais tolerantes. Ajuda-nos, Senhor, para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor, a levar a concórdia, a esperança, a paz, a imensa alegria de viver. Porque já compreendemos, Mestre, e já sabemos e já sentimos em nossa intimidade que só através do bem e do amor é que iremos nos renovar. E somos conscientes, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, que alegria estarmos juntos, né? E como a recomendação que nós temos da equipe do nosso diretor espiritual, da equipe do nosso professor Eurípides, que nós, dentro da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né, onde nós temos a filosofia, a ciência e a religação, a religiosidade, a conexão de nós, criaturas de Deus, com o infinito amor de Deus, o nosso Pai, né, que é o Evangelho. Que possamos ler, né, um pequeno trecho, fazer algumas reflexões e em seguida dar continuidade, né, no estudo da nossa cartilha, que como sempre repito aqui, né, a ouvimos, a estudamos antes de reencarnar, e por misericórdia e amor, através desses espíritos extremamente amorosos e bons, com seus corações magnânimos, nos trouxe aqui, hora que estamos mergulhados nas células do corpo físico, onde há limitações nos arquivos da nossa consciência espiritual, foi nos trazido novamente essa cartilha para que nós possamos caminhar em paz, sermos conscientes das nossas escolhas e decisões, para nos fortalecer, a nós nos observarmos, olharmos para nós mesmos sempre e ter como referência, como modelo, né, Jesus. Não tem como nós começarmos as nossas atividades, né, se não for buscando o aconchego do seu coração magnânimo. Então, Jesus, se conosco em mais essa manhã de hoje, sempre. Então, vamos aqui no Evangelho, né? Vamos abrir, então, aqui. Saiu capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Meu Deus. Item 11. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Olha já aí, né, o preâmbulo aí, né? A fé é a mãe da esperança
e da caridade. E a doutrina trazida por Jesus, o seu Consolador e prometido, a nossa doutrina espírita, né, tem como lema fundamental, como estrutura vibracional de sentimentos, fora da caridade, não tem jeito, não tem salvação. E aí nós vamos falar agora da mãe da esperança e da caridade, da fé. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Só esses dois períodos aí, né, dessa frase, já nos transporta para a intimidade do nosso ser, né, a observação. Então, quer dizer que, entre aspas, não adianta eu ter fé. A fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Como é que está na minha intimidade a vibração, os estímulos, o campo vibratório que eu emito, faz parte do meu ser, que popularmente chama a minha aura? Como está? Ela está ativa? Todos que aproximam de mim, eu levo esperança, bondade, alegria. Então, continuando, né? A fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, amados, ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são os corolários da fé e formam, como esta, uma trindade inseparável. Ou seja, não tem como eu ter fé se eu não tenho esperança no futuro e se eu não sou caridoso. São os corolários da fé. Forma é inseparável essa trindade. Fé, esperança e caridade. E como lembramos, caridade exemplificada e ensinada por Jesus, nos seus exemplos, tratar todos com benevolência. Aceitar os nossos irmãos assim, exatamente como eles são. E se ainda, na nossa dificuldade, não é deles a dificuldade, é nossa, né? Na nossa dificuldade em amá-los como eles são, a gente fica magoadinho, chateadinho, revoltadinho, tristinho, decepcionadinho, com quem quer que seja. Que lutemos para o exercício do perdão incondicional. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiver de fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé é a inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, amados, olha que alegria. Século XXI, início do terceiro milênio, início da regeneração da nossa escola planetária, e já temos aqui o recurso. A fé é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Ou seja, a minha fé ainda cambaleante? Na hora que chega o momento de aferição de sentimentos, de valores, a hora que eu sou colocado em provas, ela deixa de acreditar em Deus, deixa de sentir, acha que as coisas estão equivocadas, que tudo está errado, que comigo está acontecendo. Então ele disse, né, a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que nós estamos construindo? Levantai
consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante, é contagiosa, comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la, enquanto há palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para demonstrar o reconhecimento e o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dar de haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida corporal. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, como a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, sabendo por que amais. Crede nas promessas de Deus, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-lhes. Credes e esperais sem desfalecimento. Os milagres são obras de fé. Irmão José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1962. 1862. Bem, meus amados. Que tema complexo, né? Todo domingo dessa manhã de hoje. E no nosso livrinho Pensamento e Vida, nossa cartilha, item 6, a fé. Antes de dar sequência na leitura da nossa cartilha, vamos fazer uma reflexão, porque muitas das vezes, como foi colocado pelos benfeitores, o irmão José, na lição que acabamos de ler, né? A fé, a base da regeneração, a mãe da esperança e da caridade. E para exemplificarmos com lucidez, né, que Jesus e seus mensageiros de luz, ajude-me para que eu consiga ser instrumento de levar esclarecimentos que permita, Jesus, que eu consiga manter e não desvie nada desse assunto de tamanha profundidade. Sabe por quê, meus amados? Porque nesse momento evolutivo da nossa escola planetária, como estudamos alguns domingos atrás a respeito da educação, nossa escola planetária está mais parecendo um turbilhão de peregrinos à procura de amparo e assistência e amor. Porque o projeto de felicidade que foi implantado na nossa escola planetária nos últimos séculos é o projeto de felicidade da busca dos recursos materiais. Ainda hoje, as escolas, as famílias educam os espíritos, seus filhos, os filhos de Deus, para
a felicidade do conforto material. Nós todos somos educados para a felicidade do conforto material, onde queremos que os nossos filhos tenham sucesso para adquirir o conforto material, que tenham bons empregos, que tenham altos salários. E o momento é chegado para a educação do espírito, da criatura divina que todos nós somos. E é por isso que nunca houve, não estou falando em valor absoluto, mas estou falando em valor relativo, nunca houve na nossa escola planetária tamanho sofrimento íntimo nos corações. Nunca houve em valores relativos na nossa escola planetária tanto suicídios. Estou falando em valor relativo. Em porcentagem de espíritos encarnados que suicidam a cada dia. Nunca houve na nossa escola planetária, falando também em valores relativos, tanto consumo de remédios antidepressivos. Nunca. Porque o homem, o espírito imortal, a criatura de Deus, não foram estimulados nas consciências, nessas reencarnações, onde, desde o espírito imortal reencarnando desde da nave maravilhosa do útero até o nascimento e depois o crescimento e desenvolvimento, todos os estímulos são para as coisas transitórias e passageiras. Amados, todos nós aqui olhando para nós mesmos, e eu para mim mesmo, aqueles que tiveram a misericórdia, que têm seus filhos, o que ensinaram para eles desde a barriga da mãe? O que tem ensinado para eles agora? Professores, educadores, o que tem ensinado nas escolas, além de português, matemática, química, física e geografia? A aceitação e a compreensão da vida. A fé nas leis divinas que regem, a justiça divina que rege tudo e todos. O que vocês já falaram de Jesus? Ou se não falaram de Jesus, exemplificaram nas ações da paciência, da tolerância, da compreensão, da aceitação do outro como é. Então, meus amados, é nessa reflexão que faremos na manhã de hoje. E aí, para exemplificar, para nos ajudar, eu peço licença a esse espírito magnânimo, Emmanuel, para falar da sua história, para mexer com as fibras íntimas dos nossos espíritos sobre a fé. Nos tempos longínquos, há mais de 2000 anos, em que Jesus aqui estava reencarnado, esse espírito magnânimo, benfeitor Emmanuel, que hoje, estava encarnado naquela oportunidade juntamente com Jesus. E ele era o senador romano, o poderoso que representava o Império Romano na Judéia. Espírito orgulhoso, vaidoso e superficial, que detinha extremado poder, que detinha extremados recursos materiais, mas que levava a sua vida sendo muito mais exigente, incompreensivo, vaidoso, orgulhoso, que se achava o melhor de todos da época, que ninguém sabia fazer nada. Todas as ações que ele tomava, ele muito mais feria e humilhava do que acolhia e ajudava. E com todo o poder que ele tinha,
com todos os recursos materiais que ele tinha. Seu coração estava aflito e desditoso. E, assim como nós agora, mesmo naquela oportunidade, ele ouvia falar de um nazareno em que centenas, milhares de pessoas os procuravam. Mas ele não entendia direito esse nazareno. E a sua filhinha de 8 anos, desenvolvendo uma desarmonia fisiológica, uma doença que naquela época, assim talvez como agora, nada poderia resolver. Então nem todo o poder dele, nem todo o mando dele, nem tudo aquilo que ele tinha de recursos, não conseguia acalmar o seu coração aflito por causa da filhinha. E ouviu da sua esposa que procurasse Jesus, o Nazareno. E Emmanuel, né? O Públio Lento, o senador vaidoso e orgulhoso, teve que na sua intimidade uma força que o fez procurar Jesus. E no final de uma tarde em que o sol se punha em Tiberíades, já escuro, já tinha posto o sol, ao senador poderoso, à procura do Galileu, que ele não entendia direito. Mas que ele não tinha outros recursos mais. Não tinha mais nada, ele não tinha poder para mais nada. Procurou o Nazareno, procurou o nosso guia, procurou o nosso modelo. E, aproximando de Jesus, Jesus amorosamente o acolheu e disse: senador, por que me procuras? O que desejas realmente? Para nós hoje, né? Estamos procurando Jesus, nós que estamos conectados essa manhã de hoje aqui com esse propósito, o que nós queremos realmente? E o senador, meio acanhado, né? Não conseguia dizer nada. E Jesus, olhando profundamente nos olhos dele, disse, né? Teria sido melhor, senador, se o senhor tivesse me procurado à luz do sol do meio-dia, onde todos pudessem ver e ouvi-lo. Por que me procurou no escurecer? E, olhando profundamente naquele espírito como irmão, Jesus, né? Disse a ele, eu não vim, porque Jesus sonda os nossos corações, ele sabe o que nós queremos, ele sabe, né, da nossa intimidade, né? Então, ele olhando profundamente, né, para o senador, né, o mais poderoso da Judéia, disse, né, por que você não procurou, então, na luz do meio-dia, onde, é como se estivesse falando para nós hoje, Jesus disse, né, onde todos pudessem ouvir, aprender para hoje e para a vida toda. Ouvir e aprender, ouvir agora, hoje, e aprender para a vida toda a lição divina da fé e da humildade. Ecoa em nossas consciências esse chamamento de Jesus, ao qual ele fez há séculos a Públio Lento, a lição definitiva da fé e da humildade. Porque, senador, eu não vim aqui derrogar as leis divinas da natureza de Deus, o nosso Pai. Eu vim aqui cumprir as leis. E não é pelo seu coração de homem superficial e orgulhoso que eu vim. Jesus
continua nos auxiliando, mas não espera mais de nós o coração superficial e orgulhoso, que é o que nós tornamos aqui na nossa escola planetária. Amados, perdoem. Mas os problemas da nossa escola planetária não estão nas políticas, nas corrupções, nos parlamentos. Está que a nossa escola planetária, todos nós somos espíritos, que ainda somos superficiais e orgulhosos, porque nos achamos melhores e não temos a humildade de sentirmos como criatura de Deus todos. E aí Jesus disse a Publientos, a Emmanuel, que levaria ainda séculos para que ele pudesse, seria séculos de sofrimento e dor para que ele pudesse chegar ao regaço de Deus, nosso Pai. Ou seja, chegar às suas ações em sintonia com o infinito amor. E assim se sucederam e foram 1400 anos para que Emmanuel chegasse à estrutura magnífica de amor e bondade ao qual ele hoje é esse Espírito divino. E o que tem a ver isso conosco, meus amados? Porque Emmanuel, naquela oportunidade, ouviu de Jesus, e Jesus fala conosco nessa manhã de hoje. Eu sou apenas o instrumento. Falando da lição da fé e da humildade. E aí o que ele viu nos olhos do poderoso senador romano? O exigente, o cobrador, o intolerante, que vivia, amados, algo para ficar gravado em nossas consciências. Que nós temos dois tipos de males, digamos assim. Os males na estruturação do nosso projeto reencarnatório das ações que fizemos anteriormente. E os males que estamos sofrendo agora para nossas atitudes dessa encarnação. A nossa intolerância, a nossa compreensão, o nosso egoísmo, que tem nos levado à aflição e dor. Mas voltando lá, para que nós possamos caminhar nessa compreensão, Jesus disse, então, eu não vim aqui para o homem superficial e orgulhoso. Eu vim aqui para a criatura de Deus. E sondando a intimidade dele, sabia por que ele procurou. Porque ele queria recursos para a filha. A esposa, a Lívia, naquela oportunidade, esposa de Publientos, rogou encarecidamente que ele procurasse Jesus. E aí ele falou, você está sendo atendido e os recursos chegarão à sua filhinha, não pelo seu coração, não por você ter vindo aqui. Ou seja, não adianta nós ir no templo, não adianta nós ir no centro, não adianta nós ir na igreja, se nós não mudarmos a intimidade. Mas eu estou atendendo ao coração sofrido e oprimido da sua esposa. Que com a fé, não sou eu, com a fé desse coração oprimido e sofrido, mas generoso, com a fé que vibra na intimidade desse espírito, os recursos de meu Pai chegarão ao auxílio da sua filhinha. Então, meus amados, quando é que nós vamos trabalhar, então, a nossa fé? Porque, amados, foi muito claro, e o convite está sendo feito hoje, novamente. O que é ter fé? Muitas vezes falamos que ter fé é acreditar. Oh, Jesus! Ter fé não é acreditar. Acreditar é crença. Ter fé é ter confiança. E como é que nós vamos ter confiança se nós não temos relacionamento? A confiança ela é estruturada nos relacionamentos. Como é que eu vou ter confiança em Deus, o nosso Pai,
se eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com Ele? Se, por exemplo, a cada manhã eu nem consigo sentir a grandiosidade da oportunidade que me é me concedida, pela ambientação reencarnatória que tenho, por todos os recursos, os atributos que trouxe, por onde eu vivo, aonde eu estou, por tudo. Eu não tenho relação. Porque eu estou sendo educado para adquirir recursos materiais e ser felicidade através de recursos materiais. Amados, quando é que nós vamos estruturar em nós essa relação com Deus, o nosso Pai? Pensem comigo aqui para reflexão também. Quer, amados, vocês acreditem ou não acreditem, então, na vida após a morte. Mas, de qualquer forma, todos nós iremos enfrentar. Já enfrentamos centenas de vezes. E vamos enfrentar um momento, amados, em que nós perderemos todo o controle da ação sobre o nosso corpo físico. Vamos ficar imóveis. E ficaremos na mão da bondade do infinito amor. Vocês já pensaram mesmo o que é mais importante? Porque, por exemplo, amados, o dia que for o dia de nós deixarmos o corpo, ou morrermos, entre aspas, ou falecermos, como é os nomes que dão, não tem importância. Vocês já pensaram bem que esse dia vai chegar? E que nesse dia, eu não vou cumprir os meus compromissos da minha agenda? Que esse dia, eu vou faltar do trabalho? Que a partir desse dia, eu não terei acesso mais à minha conta bancária? Que a partir desse dia, eu não terei mais acesso ao meu carro, ao meu apartamento? O que é mais importante mesmo? O que eu vou levar comigo mesmo? Em que eu confio de verdade? Porque, amados, a hora em que nós perdermos totalmente o controle do nosso corpo físico e que nós passarmos a ter uma percepção de uma outra campo vibratório, de um outro componente, de uma outra forma de vibrações, o que é? Que vai nos conectar com o infinito amor, com a revisão das nossas consciências, com as nossas construções. Mas nós vamos esperar chegar esse dia para nós entrarmos em desespero? Como é, amados? Como é quando nós, porque nós ainda queremos tanto ter o domínio e o controle, como é na nossa intimidade quando nós perdemos o domínio e o controle de algumas coisas da nossa vida? Amados, circunstâncias, situações ocorrerão em nossa vida que nós não teremos domínio e controle. E como é que vai ser a nossa intimidade, então, a conexão? Confiemos nesse infinito amor, confiemos no Mestre, confiemos nas suas recomendações, ou ainda vacilamos? Amados, todo dia da nossa escola planetária parte milhões de espíritos a aportarem um mundo espiritual. Desde os mais sabedores e doutores intelectualmente, desde as cidades mais evoluídas em termos materiais, até o mais simples de cultura intelectual, até o que mora na choupana, na casa de palha, partem aos milhares todo dia a esse novo campo vibratório. E a fé e a humildade é que vai estruturar esse nosso caminho de paz. Mas começar ele agora, hoje, nessa manhã de domingo, de outubro de 2022. Que Jesus nos ajude para que as nossas ações, ou seja,
Como é que nós vamos ter fé se nós não nos relacionamos com Deus? Como é que nós vamos ter fé no Mestre, nosso governador planetário, se eu não me relaciono? Porque fé, amados, é entrega. Hora que eu esticar o corpo, que eu não mais tiver acesso a nenhuma célula dele, e que eu continuarei sendo eu mesmo, aqui eu vou estar conectado. Então vamos à nossa lição. A fé. E ele começa dando um exemplo. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir a existência. É imprescindível buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportam a energia desde a aparelhagem da usina, lá de Itaipu, distante, até o recesso de nosso lar. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas se não tiver todo esse trabalho, como ele disse aqui, buscá-lo com perseverança e fervor, ele continua. A fotografia hoje é um fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Então, é trabalho árduo. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro em absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Então, hoje, na minha rede social, no meu WhatsApp, eu falo com as pessoas na China, na Índia, na Inglaterra, mas para tal é preciso aí do meu smartphone ou do meu microcomputador ao qual nós estamos falando e nos vendo aqui. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Amados, vamos dar um exemplo aqui de confiança. Quando vocês adentram aí a um aeroporto, entram numa nave, vocês têm confiança, assim como o piloto tem confiança, que ele vai realizar todos os procedimentos das emissões da torre de comando e do seu aparelho lá no avião, e que o avião vai levantar voo e que vai descer novamente. Isto é confiança. Então ele está dizendo, não podemos desse modo clamar qualquer realização alguma sem atitude de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição em vocabulário vulgar. A fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Até quando eu vou lutar contra isso? Até quando eu não vou confiar que tudo está correto e todo mundo está no lugar correto? É a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal faturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore cortada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sobre a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal e larga profunda. Amados, a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele que nas vísceras abdominais que não vê.
Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha em respeito às determinações de ordem legal que regem a vida. Amados, como sempre nós comentamos aqui, quem que está cuidando do movimento do planeta Terra em volta do Sol? E olha que é uma velocidade razoável. Dele no próprio eixo. Quem que está cuidando, amados? Porque ele está movimentando em volta do Sol nessa velocidade, nesse espaço. Quem que está cuidando do ajuste da pressão atmosférica? Eu preciso sentir isso na minha intimidade. A fé e a humildade da grandeza e do infinito amor. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, olha que grandiosidade, para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa. Nós não estamos falando aqui que vocês têm que ser espírita, que espírita é que é bom, ou evangélico, ou protestante, ou adventista. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem, para lhe refletir a grandeza. Confiamos que o bem vence, que o bem é o único recurso e que o bem vai ficar para a eternidade, porque o bem é a lei divina que está impregnado em todas as coisas. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos que dispõe. Convergindo, porém, os raios com uma lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Quem não fez isso na escola? Pegou uma lente, pôs um papel embaixo, pôs no sol, convergiu as vibrações do sol, aqueceu o papel a ponto de ele entrar em combustão. Eu sou essa criatura divina, vibrante, eu sou essa energia divina. Então, o bem eterno é a mesma luz para todos. Mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhes retrataremos a glória. Ou seja, amado, o que eu reflito todo dia, aonde eu passo e com quem eu encontro? A cada comentário nas redes sociais, com que vibração, o que eu impulsiono? O bem está disponível para todos, mas eu posso concentrá-lo, assim como os raios do sol, na lente aquecendo o papel. Busquemo-nos, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas do bem inexaurível. E agora vem a última palavra para o fechamento. Perdoe que talvez passe uns 2 minutinhos. E agora vem, amados. Procuremos a boa parte de todas as criaturas. Eu tenho esse olhar como Espírito de Deus? Ou eu sou cheio de apontar o dedo nas ações dos outros? Procuremos a boa parte em todas as criaturas. Pode ser de outro partido político, pode ser de outro país, pode... Procuremos a boa parte em todas as criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Eu consigo ter olhos de ver, de alegria de ver tudo que me acontece na lide cotidiana? Ou eu fico chateadinho, revoltadinho, indignadinho? Oh, procuremos a boa parte em todas as criaturas, das coisas e do sucesso que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos. E a felicidade é essa, amados. E a felicidade que nasce da fé, da confiança em Deus,
do nosso relacionamento com uma criatura divina, com Deus, nosso Pai. De olhar todos como do irmão e sentirmos em todos que todos têm a grandeza do amor e da bondade. E que a cada um se encontra no seu trabalho regenerador. E que me compete ajudar, acolher, auxiliar, e não criticar e julgar. Só posso criticar e julgar a mim mesmo, aos outros, nunca mais. E a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Ó Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, a todos conectados conosco no propósito dos nossos corações da manhã de hoje. A alegria, o agradecimento, a gratidão por mais essa oportunidade bendita de esclarecimento às nossas consciências do que vem a ser o projeto de felicidade. E que só conseguimos regenerar a nossa escola planetária se regenerarmos os nossos corações. Se formos, a partir de agora, refletores do bem, do amor, da bondade, da compreensão, da doçura, da tolerância. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos para não desfalecermos, para não desanimarmos, para termos sempre a imensa alegria de viver. Se conosco, Senhor. E nós rogamos por sua misericórdia e amor. Que o Senhor conceda a todos nós, participantes do nosso encontro da manhã de hoje, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que suas doces vibrações amorosas, Jesus, impregne as células do nosso perispírito, do nosso corpo perispiritual, fortalecendo-nos, para que a cada dia sejamos mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos, mais afáveis. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, agasalhem os nossos corações, enchendo-os dessa alegria, dessa esperança, dessa fé operante que vibre nessa nossa intimidade hoje e sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. E para nós que estamos encarnados, sim, que os seus mensageiros de luz e do amor presentes conosco possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro da manhã de hoje. Mais uma vez, o meu muito obrigado, alegria, gratidão em ter vocês comigo agasalhando o meu coração. Perdoe-me de algo que talvez eu não consiga expressar, de ser instrumento da bondade, do amor divino, porque eu ainda sou muito limitado. Por caridade, acolho meu coração a si mesmo. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos. E muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30. Assim, é claro, né? Estaremos juntos, se for a vontade de Deus, nosso Pai.
Muito obrigado a todos.